Daniel Alves. Julgamento do Daniel Alves chega ao fim. Acusado de ter estuprado uma mulher na boate Sutton, em Barcelona. Durou 3 dias e terminou nessa quarta-feira, quando o jogador prestou depoimento. Na sessão, Daniel Alves chorou e negou agressão sexual. Disse ainda que a relação com a denunciante foi consensual. De acordo com a imprensa espanhola, ainda não há prazo para a definição da sentença, mas ela deve sair em até 10 dias. A defesa de Daniel Alves pediu a liberdade condicional e a absolvição do jogador. Já o Ministério Público local pediu 9 anos de prisão, enquanto a defesa da denunciante pediu 12 anos. 28 testemunhas, indicadas pela defesa e pela acusação, foram convocadas pela Justiça Espanhola para os depoimentos. A mãe do ex-jogador também participou do julgamento. Lúcia Alves, que foi a primeira a chegar ao tribunal, foi convocada como testemunha. A mulher que acusa Daniel Alves prestou depoimento por cerca de 1 hora. Estava acompanhada de psicólogos e falou aos juízes na mesma sala em que o jogador estava, mas os dois não tiveram contato visual. A imprensa foi proibida de acompanhar o depoimento. A imprensa espanhola, com base em fontes judiciais, informou que a denunciante manteve sua versão original, a de que foi estuprada pelo ex-jogador. Uma amiga dela também foi ouvida na segunda-feira. Disse que Daniel Alves teve um comportamento agressivo e ejaculou dentro da denunciante. Também prestaram depoimento, no primeiro dia, uma amiga e uma prima da denunciante. Elas falaram na condição de testemunhas. As 2 mulheres acusaram Daniel Alves de as apalpar na mesma noite em que a amiga delas denunciou o estupro. Já a defesa do Daniel Alves, ao responder a perguntas de sua advogada, o jogador chorou e afirmou que bebeu excessivamente na madrugada de 31 de dezembro de 2022. De acordo com o relato do jornal Marca, o brasileiro chorou bastante, a ponto de ter dificuldade para completar as frases. Daniel Alves afirmou ainda que não é um homem violento e que não forçou a denunciante a acompanhá-lo ao banheiro. Disse que mentiu na primeira versão, quando afirmou que não teve contato nenhum com a espanhola. A decisão seria para evitar que sua esposa soubesse. Ele era casado naquele momento. No depoimento, Daniel Alves afirmou que chegou às 2h30 da madrugada na boate e que havia mudado o camarote que ele deveria ocupar. O jogador declarou que dançou por um tempo com 2 mulheres e que depois convidou outras 3, entre elas a denunciante. Daniel disse que só soube pela imprensa que era acusado de estupro e que está praticamente arruinado, porque suas contas bancárias foram bloqueadas e ele perdeu contratos no Brasil. Aspas do Daniel Alves. Ela estava na minha frente e começamos a relação. Lembro que ela sentou em mim. Não sou um homem violento. Não a forcei a praticar sexo oral forçadamente. Ela não me disse nada. Estávamos desfrutando, os 2, e nada mais. Quando cheguei em casa, lembro que ela, a esposa dele, a Joana, estava em casa na cama e dormi na sequência. Sim, estou dizendo o mesmo que das outras vezes. Soube pela imprensa que estavam me acusando. Estava praticamente arruinado, porque tive todos os meus contratos rompidos, contas bloqueadas. Disse o jogador no momento em que se emocionou e chorou no tribunal. Daniel Alves comentou que ao longo daquele dia e noite tomou uma quantidade grande de bebida alcoólica no restaurante e no bar que ele e os amigos se reuniram antes de irem para a boate. Ele disse ter tomado em torno de 2 garrafas de vinho, 1 copo de uísque e rodadas de gin tônica. A informação do consumo de álcool é importante para a estratégia da defesa do jogador. Segundo os jornais La Vanguardia e El Periódico, gostou? El Periódico, alegando embriaguez, a advogada Inês Guardiola sustentaria que o acusado não tinha plena consciência do que fez. Esse aí é o caso do Daniel Alves.
O Daniel tendo a versão dele, a denunciante a versão dela. E eu acho que é complicado para qualquer um dar opinião, né, sobre um fato que não está julgado, sobre um fato baseado em denúncias. Eu sei que eu posso ser atacado, mas eu não concordo em fato, em condenação de acordo com denúncia. Eu prefiro acreditar numa justiça com provas. E do que tiver provas, eu acho que o Daniel Alves tem que ser punido ou não, tem que ser julgado ou não. Mas eu acho muito delicado a gente estar num momento onde você tem uma denúncia contra a outra e o juiz vai acreditar numa denúncia e não vai acreditar na outra. É muito delicada essa situação. Vanderlei Nogueira. Bom, Asmar, isso tem se arrastado há mais de um ano, né? Mais de um ano, ele está preso esse tempo todo e eu acho que a situação dele é muito delicada com relação a esse momento que vai conhecer a sentença, possivelmente dentro de 10 dias. E eu explico por que você tem essa sensação, né? Por que você tem essa sensação? Porque todas as informações que vieram de lá ao longo desse tempo mostravam para a justiça espanhola, e a gente tem que seguir o que eles estão dizendo lá, inclusive a juíza, dizendo que quando ela negava a liberdade provisória dele, ela dizia que não podia liberá-lo porque há muitos indícios, essa é a palavra, muitos indícios contra o acusado. E ainda acrescentava que há risco, ela sempre entendeu, a justiça, a mulher que vai, eles lá, agora são três juízes, mas ela que estava comandando o processo todo, ela entendia que havia risco de fuga. E mesmo com a proposta da defesa de entregar os 2 passaportes, porque o Daniel Alves tem 2 passaportes, um brasileiro e o outro espanhol, né? Entregando os 2 passaportes, e aí ela ouvia o Ministério Público entendendo que não, ainda assim é risco de fuga. Então ele não foi liberado todo esse tempo por isso e ainda porque ela entendia que a cada momento, na medida em que a investigação se aprofundava, surgiam indícios contra ele. Antes do programa, o Asmar estava conversando também sobre isso. Eu disse, Asmar, muitas pessoas foram ouvidas. Você deu o número certo, eu não tinha o número, são 28. Você falou 28 pessoas. Eu imagino que algumas delas sejam testemunhas da defesa do Daniel. Mas a grande maioria testemunhas da acusação, da moça que nesse momento é vista como vítima. E aí, isso vai complicando a situação. A gente não acompanhou esses 3 dias, o que essas pessoas disseram. Imaginem, 28 pessoas sendo ouvidas. E aí, a juíza e os promotores e a defesa vão analisar tudo aquilo que esse pessoal falou. E agora vai analisar a sentença. É absolvição? É condenação? Vai atender 9 anos que está sendo pedido pelo Ministério Público, ou 12 anos, que estão, período que está sendo pedido pela defesa. E tem mais um pedido aí. Ele tem que ficar liberdade observada por mais anos, mesmo saindo da cadeia. Então, há pedidos aí muito amplos. E se ele escapar disso, ele já está preso há 1 ano. Então, qualquer pena que for, vai deduzir 1 ano. Né? Se ele escapar disso, será, sim, algo muito difícil na justiça, porque todos os indícios apontam de lá, estamos longe, todos nós aqui, para a condenação. Todos. Agora, a gente não sabe, daqui a 10 dias pode ter uma decisão surpreendente. Essas declarações de 28 pessoas, pode surgir algum atalho aí que minimize a situação dele. Mas hoje ele é acusado de... Eu acho que tem 2 versões, tá? Eu sei que muita gente me xinga, passador de pano. Não. Gente, tô cagando, inclusive. O dia que eu não tiver opinião, eu saio daqui. Eu saio. Não preciso, saio. Eu tenho minha opinião. Tem 2 versões e o negócio é o seguinte, eu só faço questão de deixar uma coisa clara. Ele pode ter errado? Pode, se errou e tiver provas. Ah, mas tem sêmen. Pelo amor de Deus. Quem pratica uma relação tem sêmen. Essa é uma coisa que eu vou falar para quem questiona. Para mim isso não é prova. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro é, ela foi ao banheiro com um homem. Isso eu acho que todo mundo tem que lembrar.
Ela foi ao banheiro com um homem, de forma consensual. Ela não foi arrastada pro banheiro. Isso é uma opinião que eu tenho. Se ela foi ou não estuprada, tudo bom, hein? Vai, a justiça aí vai definir. Agora, eu acho que às vezes as pessoas esquecem que ela foi pro banheiro. Ah, se fosse sua prima, eu ia falar pra ela pra não ir no banheiro com um homem. E se ele estuprasse ela, eu ia pra justiça. Sim. Agora, eu quero provas de que houve o estupro pra ver uma punição pro Daniel Alves exemplar. É só isso, e essa é uma posição que eu tenho. E eu vou ter opinião sempre. Se eu sei se ele estuprou ou não, não sei. Aí vai caber a justiça. Agora, ficar com base em denúncias, só em denúncias, eu quero provas. Então, se tiver prova e mostrarem as provas, tudo bem. O Mendy foi acusado por 7 de abuso sexual, o jogador. Acabaram com a carreira dele. Depois foi pra justiça, todo mundo acusou, todo mundo julgou, todo mundo atacou. Foi pra justiça, ele provou a inocência dele. O que adianta? Ele perdeu o emprego no Manchester City, ele perdeu a vaga na seleção francesa. Neymar sofreu com denúncia da Nájila. Provou por um vídeo dela que não tinha, mas já estava sendo julgado. É por isso que eu sempre vou ter cuidado e não tenho medo do ataque de quem me ataca por ter cuidado ao julgar nessas situações. Porque eu sei sim que tem gente que erra feio e tem que ser punido. Mas eu sei também que tem muita gente aproveitadora que se aproveita disso, como aconteceu no caso do Mendy, como aconteceu no caso do Neymar, e graças a Deus eu tenho coragem para falar isso. Porque se eu não tivesse, eu não ia me sentir preparado para estar aqui e falar o que eu penso. Tem muita gente, eu não estou falando que ela é, mas tem. E vários casos já tiveram tanto julgamento assim, antes da hora, e acabaram com a imagem das pessoas por denúncias falsas. Então, para mim ele está entre os 10 maiores laterais da história do futebol mundial. Daniel Alves, na história desde o começo. Tá chegando a notícia aqui agora, né? Nosso programa tem uma audiência incrível, né? Que nesse julgamento que teve agora, pessoal, as câmeras pegam que quem entra primeiro no banheiro é ela. E ele entra depois. Falou que não foi ele que entrou primeiro. Não, mas ela vai com ele. Eles combinam de ir ao banheiro. Então, as câmeras aqui... que a gente não estava lá no depoimento, no depoimento estava falando de todo mundo. Fala que a menina entrou primeiro no banheiro e o Daniel Alves vai em seguida atrás. Chegou agora aqui, estou falando errado. O depoimento dele, ele fala atrás. Que ele foi primeiro. Hã? Ele foi primeiro, o Daniel Alves ele fala que ele foi primeiro e ela foi. Aí tá falando que as câmeras pegam primeiro ela entrando. Que ela que entra primeiro. Isso a gente não sabe, né? Aqui, ó, chegou agora da Espanha pra mim aqui, ó. Ô, Vamp, tô acompanhando o programa aqui, ó. No noticiário aqui espanhol, nas câmeras, fala que a menina entrou primeiro. Eu vejo noticiário ao contrário. Então é bom até a nossa produção ver. Ver isso aí, né? Porque eu também já li. A gente já não sabe. É isso que eu tô falando. Eu lamento muito, né? Pra mim, eu não vou acusar antes da justiça. Diz que lá na Espanha tá saindo que as câmeras mostram que ela que entra primeiro. Pra nós aqui, fala que é ele, né? Não, no depoimento dele. Dele, né? A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Bruno. É um caso que quem tem que julgar é a justiça espanhola, né? Uma coisa que me incomoda muito é julgamento de qualquer caso em rede social, assim, acho que você tem que falar do que você tem conhecimento. E o que aconteceu foi uma denúncia que a justiça está analisando. O Daniel foi preso preventivamente, a justiça entendeu que tinha motivos para mantê-lo preso preventivamente e agora tem o julgamento. E quem tem que julgar são as autoridades, né? Eu não gosto muito dessa mistura, né? Eu tenho que dar opinião sobre tudo, eu tenho que dar opinião sobre o que eu sei. E a minha função não é julgar, eu não sou juiz. Quem vai julgar é a juíza. É isso. Se no julgamento foram apresentadas provas suficientes para uma condenação, ele será condenado. Se não tem, ele será absolvido. Não é a minha função. Hoje em dia as pessoas acham que tem que falar sobre tudo. É pessoa que não entende nada de medicina discutindo com o médico, é cara que não entende nada de direito discutindo com o advogado, é cara que não entende nada de engenharia discutindo com o engenheiro. Então, quem tem que julgar é a justiça, é a juíza. Então, mas muitas vezes a justiça também é falha. E aí é complicado para o ser humano. E aí cabe recurso, você recorre. Você recorre. Aí é bem complicado para o ser humano. Essa é uma instância. Se ele for condenado, ele pode recorrer. E se ele for absolvido, o Ministério Público pode recorrer.
É isso, não é no Twitter, no Instagram, no YouTube que você vai fazer sentença. Às vezes querem fazer na rede social boletim médico, solução para cura de doença, palpite sobre tudo, né? Então, o caso está em andamento e cabe à justiça espanhola, a juíza, analisar se tem provas suficientes para uma condenação e se tiver, ele será condenado. A gente vai esperar aí a conclusão, né, do caso, desse caso do Daniel Alves. Diz a justiça que não vai ser tão cedo que vai ser concluído. Eu acho que esse prazo que você deu... São 3 dias, eu acho. 10 dias. 10 dias. Esse prazo que você deu, eu acho que é muito próximo. No máximo 2 semanas, porque os caras querem encerrar isso. Isso vem se arrastando há muito tempo, é manchete todo dia. Então, querem encerrar. Não só para a parte do Daniel, como para a parte da moça. Encerrar o assunto, decisão da justiça. E mesmo assim tem esse detalhe que o Bruno falou e a gente fala sempre, que permite recurso. Qualquer uma das partes pode recorrer contra ou a favor. E, atenção, recurso pode ser rejeitado. Tá? Tem essas coisas todas. Então é um assunto que vem se arrastando e eu acho que a justiça dentro de 2 semanas quer liquidar isso, Omar. Eu acho que é o que vai acontecer. Então tomara que seja uma decisão justa. É isso.